gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Fórmula Jéssica e hoje eu tô aqui para trazer o resumão do final de semana do GP do Japão para vocês, então vamos embora aquecer os motores. Durante essas 2 semanas entre o GP da China e o GP do Japão, tivemos algumas novidades e eu vou trazer para vocês rapidamente nesse início de vídeo. Se você não viu o resumão do GP da China, vou deixar o link aqui em cima para você ficar atualizado do campeonato atualmente. E o pódio do GP da China foi totalmente de Mercedes, pelo menos essa foi a visão de Toto Wolff, que teve Lewis Hamilton fazendo seu primeiro pódio com a Ferrari. O que vimos nessa semana também foi, por exemplo, Lewis Hamilton, após o seu pódio, aproveitando muito suas 2 semanas no Japão, depois de passear com a sua mãe na China. Vimos Kim Kardashian com ele no Japão. Será que ele finalmente apresentou Kim Kardashian para a mãe dele, como ela havia solicitado, pedido a ele durante o Super Bowl ano passado? Mas fora aí a vida pessoal dos pilotos, tivemos algo muito chocante nessa semana sobre Jonathan Whitley, que é o chefão, ou era o chefão da Kik Sauber e da Audi, que o Gabriel Bortoleto faz parte. Tivemos a notícia de que ele estaria rescindindo seu contrato, pedindo demissão da sua empresa, da Audi, para ser contratado pela Aston Martin. Se já não bastasse essa bomba, na semana seguinte, 2, 3 dias antes de iniciar o GP do Japão, a Aston Martin disse que não deve concretizar o contrato com o Jonathan Whitley. Ou seja, ele pediu as contas acreditando numa promessa do Stroll pai e pelo jeito levou uma rasteira. Mas talvez você tá nesse vídeo porque você não acordou de madrugada para ver o GP do Japão, assim como aconteceu na Austrália e na China. Os horários foram bem complicados. Para mim que moro na Austrália, estava maravilhoso, melhores GPs impossível para assistir no domingo à tarde. E eu vou trazer todo o final de semana resumido para você que não acompanhou treino, nem classificação, nem nada. Se você ainda não conhece o GP do Japão, ele é um circuito em 8 com 40 metros de desnível. Esse circuito de Suzuka, ele foi criado para testes de carros e motos mesmo. Ele tem 5.807 quilômetros. A primeira corrida de Fórmula 1 nele foi em 1987. A volta mais rápida é de Kimi Antonelli no ano passado, com 1 minuto 30 segundos 965 milésimos. Serão 53 voltas neste final de semana. E a gama de pneus escolhida pela Pirelli é a gama de pneus mais dura, C3, C2 e C1. Então teremos aí pneus muito mais resistentes para essa pista que é abrasiva. Foi recapada no ano passado, mas tem aí os seus desafios devido à quantidade de curvas. Também precisa de pneus que tragam mais aderência. No TL1 vimos o primeiro rookie, o primeiro jovem piloto estreando durante o TL1. Lembrando que é uma regra da FIA que todos os pilotos durante o ano, a não ser o Lindblad, que é rookie, ou seja, é o primeiro ano dele, todos os outros precisam emprestar o seu carro pelo menos 2 vezes ao ano durante um treino para um piloto jovem. E o Fernando Alonso, que agora é papai, ele virou pai nessas 2 últimas semanas, então ele veio mais tarde para o GP do Japão e eles cederam o carro para o Jack Crawford, que estreou aí então no TL1 pela Aston Martin. Durante o TL1 vimos o Albon da Williams tendo alguns problemas, inclusive teve um toque ali no Pérez, que disse que não enxergou ele chegando, acabou fechando ele numa curva. Não foi o final de semana do Albon no geral, mas as Cadillacs, como sempre, têm apenas aparecido, dado o seu ar da graça. Resultado do TL1 na tela para vocês, nenhuma novidade, Russell em primeiro, Antonelli em segundo e Norris aparecendo em terceiro. As reclamações desse novo regulamento continuam. Durante TL1, TL2 aí tivemos algumas entrevistas. Verstappen disse que se alguém gosta desse tipo de corrida, não entende sobre o que é corrida. Eu poderia dizer que mesmo que eu estivesse ganhando corridas, eu ainda me importaria com o produto. Então ele diz que ele ainda falaria mal desse regulamento porque ele se importa com o produto. Nas redes sociais não é o que a gente vê. Eu tenho visto muitas pessoas dizendo que se ele estivesse ganhando corridas, como é o caso do George Russell, ele estaria elogiando esse regulamento. Mas eu não sei se ele tem um caráter parecido com alguns outros, e eu vou dar o exemplo para aquele seu queridinho, o campeão do ano passado, que estava elogiando esse regulamento até começar a ter problemas. Inclusive ele nem largou
largou no GP da China, nem ele, nem Piastri. Piastri, esse que fez sua primeira corrida do ano no GP do Japão, porque as duas últimas ele não teve sucesso. A primeira por receber muita energia durante uma curva, acaba batendo na volta de aquecimento, e no último GP da China também não conseguiu largar, assim como o Norris. E o Norris elogiava esse regulamento até ter esses problemas, e agora ele diz o seguinte, que você está dirigindo uma unidade de potência e não um carro no seu limite total. Então ele diz que ele dirige no limite da bateria e não no limite que o carro pode atingir. Vamos ter que aguardar aí esse intervalo de abril para ver se no retorno no GP de Miami em maio teremos melhorias significativas no motor para que essas reclamações cessem um pouco. No TL2, Albon continuou tendo seus problemas ali com a Williams, Norris entrou no treino faltando 20 minutos para o final, Bortoleto também teve problemas no carro, entrou faltando 10 minutos, então esse TL2 foi um pouco mais conturbado, testando algumas novas configurações, acharam mais problemas nos carros e deu aí um nervoso de que talvez esse final de semana fosse novamente o final de semana de muitos carros sem largar, com problemas no motor e tudo mais, mas ainda bem não foi isso que vimos depois. Resultado do TL2 para vocês na tela, novidade, Piastri aparecendo em primeiro aqui, seguido de Antonelli e Russell. Mais reclamações se sucederam, Albon, claro, com muitos problemas com a sua Williams, e também o Alonso. O Albon disse o seguinte: eu sinto que esse ano não tem sido realmente muito rápido, não tem tido grandes velocidades, é basicamente média velocidade nas curvas, e o Alonso, por outro lado, disse que o começo é legal, depois vira um campeonato de baterias. TL3, Lando Norris ainda com problemas no seu carro, entrou no treino faltando 24 minutos. Bortoleto, por outro lado, teve um acerto legal aí no carro feito pela Audi e teve bons resultados, assim como Hülkenberg durante esse treino livre 3 também. Mas a disputa segue entre Mercedes e Ferrari, com aparições aí da McLaren de vez em quando. Finalizando o TL3 na tela para vocês, primeira posição Antonelli, seguido de Russell e Leclerc. Posição final da Audi, Hülkenberg em P7 e Bortoleto em P9, deixando a gente já animado aí para a classificação. Na classificação, Mercedes deu um sustinho, o Russell aí teve alguns problemas e entrou um pouco mais tarde durante o Q1 para fazer os seus tempos. Nos eliminados temos uma grande surpresa, Berman teve um resultado muito ruim e dessa vez ele também não conseguiu ter bons resultados, esse não era o final de semana de Ollie Berman. Na tela para vocês o grid total, pole position dele, Antonelli surpreendendo mais uma vez, seguido de Russell, Piastri, Leclerc, Norris, Hamilton, Gasly, Hadjar, P9 de Gabriel Bortoleto, foi sim ao Q3, tá sendo consistente, deixou a gente muito esperançoso e eu acredito que depois dessa pausa, se eles derem uma acertada aí nesse turbo para que a largada deles seja um pouco melhor, percam menos posições na largada, talvez ter uma resolução assim como é a da Ferrari, que hoje é o melhor carro de largada do grid, eles vão manter essas posições e vão pontuar muito mais até o final do ano. 10ª posição do Lindblad, seguido de Verstappen, que caiu já no Q2, seguido de Ocon, Hülkenberg, Lawson, Colapinto, Sainz, Albon, Berman, Pérez, Bottas, Alonso e Stroll. Como já é de se esperar, Aston Martin e Cadillac no final do grid. Como eu estava falando para vocês, durante a corrida, Gabriel Bortoleto já perdeu 4 posições só na largada. A Audi realmente tem tido muitos problemas na largada, porque eles escolheram ter uma configuração melhor para corrida e não para largada, mas eu acredito que eles vão ter que mudar um pouco disso, porque ele não conseguiu manter o P9 dele, nem o Hülkenberg, nenhum dos dois pontuou nesta corrida. McLaren e Ferrari foram muito bem na largada, mas não conseguiram segurar a Mercedes por muito tempo. Kimi Antonelli caiu para P6 já na primeira curva. Realmente a Mercedes tem tido muitos problemas na largada, mas se eles solucionarem isso também, não vai ter para ninguém, esse campeonato já é da Mercedes. Não que ele já não esteja se desenrolando para ser da Mercedes, não é mesmo? Mas para as outras equipes terem alguma chance, é melhor que eles não consertem essa largada. Berman foi tentar ultrapassar o Colapinto, acabou subindo na grama, pegou várias placas ali de isopor e girou na pista, acabou parando no muro, saiu mancando, deixou todo mundo bem preocupado e bateu com a força de 50G no muro. A equipe postou já no Instagram dizendo que tá tudo bem com o Ollie Berman. Isso tudo gerou uma bandeira amarela. Russell tinha acabado de ir aos pit stops, ficou reclamando no rádio que ele não teve sorte
sorte, mas é isso, é corrida, né? A gente perdeu nessa brincadeira uns 12 segundos, então durante a bandeira amarela, quem não tinha ido para os pit stops acabou indo. Primeiro foi Bortoleto, por exemplo, depois foi Hülkenberg, aproximou todo mundo essa bandeira amarela, teve uma relargada em movimento que deu uma nova chance para os pilotos que estavam mais distantes conseguirem ultrapassar e ter uma movimentada diferente aí na corrida. Além do Oli Berman, Stroll, na volta 32, abandonou a corrida. Como a gente sabe, aqueles problemas de trepidação do carro da Aston Martin continuam, então o Stroll não conseguiu finalizar a corrida, mas Alonso finalizou a sua primeira corrida com o carro da Aston Martin. Isso é um bom resultado, isso é uma boa notícia. A Albon teve muitos problemas com a sua Williams, conseguiu finalizar, porém em último. O campeão dessa corrida é Kimi Antonelli, que hoje é o piloto mais jovem da história a liderar um campeonato. Ele passou a marca que era de Lewis Hamilton e ele agora, com sua segunda vitória na carreira consecutiva, deixa o George Russell ainda mais pressionado dentro da Mercedes. A joia da Mercedes, lapidada no ano passado, realmente não é futuro, é realidade, é atualidade. Tem se mostrado aí a nova geração de pilotos vem e vem forte. Será que o campeonato é dele esse ano? Na tela para vocês os 10 primeiras colocações que pontuaram nesta corrida. O pódio se completa com Piastri e Leclerc e depois seguimos com George Russell em P4, Lando Norris, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, surpreendentemente em P7, fazendo um ótimo resultado para a Alpine. Lembrando que a Alpine usa motores Mercedes, o que quer dizer muito. Seguido de Verstappen, que não tem tido bons resultados, tá bem mediano, mas continua ganhando de seu companheiro de equipe, o Hadjar. Depois de Verstappen, Liam Lawson e completando com Esteban Ocon. Campeonato de pilotos, então, como está na tela para vocês, Antonelli com 72 pontos, seguido de Russell com 63, perdeu então a liderança pro Antonelli. Depois temos Leclerc com 49, Hamilton com 41, seguido de Norris, Piastri, Berman, Gasly, Verstappen e Lawson. Uma coisa importante para lembrar para vocês é que no contrato do Verstappen diz que se ele não estiver em primeiro ou em segundo no campeonato geral de pilotos até outubro daquele ano, em qualquer campeonato, ele pode sair sem pagar nenhuma multa. Ele pode rescindir o seu contrato com a Red Bull. Então, talvez até outubro veremos Verstappen assinando com outra equipe de Fórmula 1 ou deixando em definitivo a Fórmula 1 ainda no final deste ano. Se você não sabe como foi a primeira corrida dele em Nürburgring, eu vou comentar esta quarta-feira no Quarta Marcha, assim como outras notícias, como a Fórmula Indy e também sobre o MotoGP que aconteceu lá no Brasil. Então, todas essas novidades quarta-feira aqui no Quarta Marcha. Vou aproveitar que eu dei essa pausa, vou te pedir para deixar o seu like, não esquecer disso que é muito importante para que esse vídeo vá cada vez mais longe. Se você não é inscrito, caiu de paraquedas aqui, já se inscreve, ative o sininho das notificações para não perder nada na programação aqui do canal, no Quarta Marcha e também a análise do último EPRIX de Fórmula E lá em Madrid. Vou estar comentando também durante essa semana, durante o mês de abril, e não teremos corrida de Fórmula 1, teremos aí alguns conteúdos extras, como a análise com opinião da nova temporada de Drive to Survive na Netflix. Então fica ligado para não perder nada. Entre os dias 1 e 3 de maio teremos o GP de Miami e o que a gente pode esperar? A gente já sabe que a FIA autorizou que as outras construtoras, as outras fabricantes de motores modifiquem os seus motores para o GP de Miami e eles terão todo o mês de abril para fazer isso, menos a Mercedes. E como a Mercedes fornece para mais 4 equipes do grid, teremos muitas diferenças talvez já no GP de Miami. Estamos torcendo para melhorar muito isso, além do regulamento que tem sido aí ajustado pouco a pouco a cada etapa, para que facilite talvez um pouco mais a vida dos pilotos. E antes de acabar, eu vi por aí alguém perguntando por que a Audi não faz uma coleção exclusiva para o Bortoleto, e a Audi atendeu. Hoje, verificando no site oficial da Audi, na loja deles, eu vi essas camisas específicas do Bortoleto. Não, gente, não tem do Nico Hülkenberg, já são as camisetas do Bortoleto para o GP do Brasil no final do ano. Então, se você vai estar em Interlagos, já se organiza
para comprar a sua camiseta do Bortoleto também. E se tiver alguma promoção no site, eu vou trazer aqui para vocês para que a gente possa estar uniformizado para o GP de São Paulo deste ano, com a participação de Gabriel Bortoleto novamente. Então vou deixar o link aqui na descrição para você conferir essas camisetas. Tenha uma boa semana e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!